Oi, eu sou a Leide. E eu sou a Raquel. E esse é o nosso Diário das 6 aos 30. É porque a vida começa às 6 da manhã. E a gente ainda tá tentando entender como que ela funciona depois dos 30. Oi, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Diário das 6 aos 30. A gente tá muito mais profissional agora, porque ultimamente a gente só erra a primeira vez. Cara, ei. Nossa, nem... É como tem funcionado. A gente tá arrasando muito. Primeiramente, desculpa pra você que tá me ouvindo essa minha voz de taquara rachada, como a gente fala lá no sul. A minha voz tá falhando. Eu ia elogiar ela, mas eu vou me controlar. Ok. Então, desculpa aí se você tá ouvindo essa voz assim. Mas pelo menos a tosse de cachorro passou. A minha não, né? A minha deu uma piorada boa. Acampei, umas poeira, um frio. Não, Conta. Mas aí deixa pra gente falar isso no episódio que a gente vai falar disso, porque senão a gente não vai ter assunto no outro episódio. Tudo bem. Assiste o episódio da semana que vem. Tudo bem. A gente vai falar dessa semana a gente vai falar que a Taylor Swift tá noiva. Desculpa. Não, eu acho ótimo. Eu queria falar que ontem eu abri o Instagram. O que acontece? Eu gosto da Taylor Swift desde que eu tinha, 14 anos. Eu tô com 31, né? É a minha cantora favorita. E aí, algumas das minhas melhores amigas, a gente gosta muito dela. A gente meio que cresceu junto, assim, né? A gente envelheceu juntas e a gente envelheceu ouvindo também. E aí, ontem, quando eu peguei meu celular, liguei pra Luísa, a gente começou a conversar. Aí, hoje, todos os vídeos que eu tô vendo na internet, um monte de vídeo que tá aparecendo é amor de verdade, é quando você sabe a primeira pessoa que você liga ou quando viu que a Taylor Swift estava noiva. E aí, eu e Luísa, a gente já se mandou uns 3 desse hoje, Essa foi uma oportunidade de falar de Luísa em todo episódio. Mas é verdade, foi muito bonitinho. A gente ficou eu, Luísa e a irmã dela, a gente tá trocando mensagem desde ontem, a gente tá muito feliz. Eu tô muito feliz por vocês e pela Taylor Swift, apesar de eu não ser a bestie. Aquele negócio, a gente vê aquela mulher sofrer. Se você tem uma pessoa que sofreu, foi aquela mulher. Então, que bom que ela arrumou um igual ela, gente. Ele é... Oh, meu Deus. Bonitinhos. A única coisa que eu vi por mim mesma foi que o NFL postou... Não, Eu tava falando hoje no escritório, né? Porque os meninos comentaram, falaram, vocês viram o número de curtidas? E aí, eu acho que deu 24 milhões. Aí eu tava falando, gente, eu vou falar pra vocês, eu acho que agosto talvez é o melhor mês Swift da minha vida em muitos anos. Porque esse mês teve o podcast, foi a primeira vez que a gente ouviu ela conversar por 2 horas. Nunca aconteceu isso antes. Teve anúncio de álbum novo, que são os mesmos produtores do 1989. E, desde o Reputation ela não trabalhava com eles, o que é outra coisa muito legal. E agora o noivado. E esse ano ela ainda comprou as masters dela. De volta. Então, ótimo ano pra Taylor Swift. Obrigada por essa parêntese sobre a Taylor Swift nesse episódio, porque a gente vai falar sobre maternidade, nem é sobre a Taylor Swift hoje. Vocês não chamam ela de mãe? Eu comentei uns 20 episódios. Meus pais! É o quê? Eu comentei uns 20 postagens, né? Porque até então a gente se chamava de filhos de pais divorciados por causa dela e do Harry Styles. Mas agora a gente é filho de pai que vai casar mesmo. Meu Deus. Desculpa, pai, se o senhor tiver ouvido esse episódio. Mas hoje... Eu fico impressionada. Desculpa te interromper. Eu fico impressionada como você consegue lembrar das músicas. Por causa que tem música dela que é praticamente um texto, ao invés de... Bota aí Outro 10 Minutes Version. Eu não vou saber o que é pra colocar. Mas é porque eu não quero fazer esse episódio ser todo sobre a Taylor Swift. A gente pode conversar. A gente pode ter um episódio... Não sei, assim, né? Como bem seria recebido, mas a gente vai ter um café essa semana. Depois que seus pais forem embora. Falei. Eu quero que a gente tire um tempinho. Aí você pode me falar tudo que você quiser sobre... É o mínimo que eu posso fazer. Hoje eu tava no nessa escritório. Amizade. Aí a Glória falou... eu tô feliz por você. Aí eu falei, amiga, eu amo quando os meus amigos fingem. Ela, não, eu tô realmente feliz por você. Aí eu falei, obrigada. A Lady falou até que ela vai pra um café comigo pra ouvir sobre a Taylor Swift. com muito orgulho, com muito amor, com muita vontade. Sim, irei. Eu provavelmente não vou entender metade, mas... Claro que vai, que eu vou ensinar tudo. Tá bom.
Com tudo isso sendo dito, hoje é aniversário do Bento! Yay! Tá lá meu filho. Ele tá dormindo, tá feliz. Tá com o vovô e com a vovó. Meus pais estão aí visitando. Eu tava pensando que esse episódio a gente podia falar tanto de maternidade, talvez de maternidade e missões. Porque é um pouco diferente, né? Viajei aqui um pouco. Os pais da Leite estão aqui, a gente tá muito feliz com isso também. Eu queria muito que a tia Adriana estivesse aqui nesse... Eu falei pra ela vir, mas aí alguém tinha que ficar com as crianças, né? Então... Mas eu tava pensando... Porque assim, esse menino fez 1 ano, né? Tá fazendo 1 ano. E aí, gente... Ele tá tão grande. E aí, é muito legal, tipo... Tanto poder ser tia de missões. Eu fico pensando como é ser mãe em missões. Eu sei que a gente já tocou nisso algumas vezes. E a gente falou até da parte difícil de, tipo... você não ter rede de apoio, tipo, familiar. Mas eu acho que... Como que é pra você viver no contexto de missões... Eu sei que você voltou a trabalhar agora. Eu acho que desde que você teve os neném, você não chegou a voltar pra uma rotina de trabalho pesado, assim. Mas como é pra você ter bebês e missões, assim? É muito engraçado porque o Dudu vai lançar um podcast, tá chegando em 1 mês. E um dos episódios, eles falaram sobre família e missões, né? E aí eu fiquei falando agora, eu tava pensando, nossa, vai ser muito legal pra mim que assisti, que vi a gravação daquele e ouvi o teu ponto de vista também sobre, tipo, do seu lado como mãe, como mulher, assim, né? Eu não, no caso, não tenho filhos ou marido em missões. Eu tenho as famílias de coração, assim, mas eu não tenho a minha própria família. Como é pra você? Eu acho que você viveu muito tempo como missionária e mulher casada, sem filhos. E como que tem sido essa transição pra você, assim, esses últimos 2, 3 anos? Ai, eu não sei nem por onde que eu começo. Mas, vamos começar falando que o Ben tá fazendo 1 ano e eu tô sem acreditar. Vamos começar por aí. Ontem de noite, eu e o Dudu, a gente foi deitar, né? Foi pra cama. E aí, eu tava falando como é doido pensar que 1 ano atrás a gente tava indo dormir sem fazer a mínima ideia que ele ia nascer. Porque eu já tinha passado das 40 semanas de gestação. E eu tive parto normal, tanto com a Catarina quanto o Bento. E eu não fazia a mínima ideia se ia ser aquela noite, se ia ser no dia seguinte e tal. Aí a minha mãe veio ficar, né? Ela veio pra passar 1 mês com a gente. E antes dela ir pro quarto que ela tava ficando, ela falou assim, e aí, você acha que vai ser essa noite? Falei, e aí, mãe, fica tranquila, vai pra lá, qualquer coisa eu ligo, mas não se preocupa. Mas, no meio da madrugada, eu ligo pra minha mãe. Mãe, eu tô tendo contrações e eu acho que a gente vai ter que ir pro hospital. Se a mãe puder vir pra cá. Aí ela, tá bom, tô indo. Aí chegando lá, a primeira coisa, ela, tá, mas eu achei que não ia ser hoje. Mas foi muito doido parar pra pensar que, tipo, umas horas da madrugada foi quando a gente tava se preparando. Eu tava tendo contração, aí se preparando pra ir pro hospital. E aí, hoje de manhã, quando ele acordou, foi mais ou menos o mesmo horário que ele nasceu. E aí, ele veio, o Dudu pegou ele, trouxe pra cama, eu dei mamar pra ele. E aí, eu tava pensando assim, caramba, 1 ano atrás, ele era desse tamaniquinho. E aí, agora ele tá andando, fazendo barulho, tentando conversar. A gente pode falar do Bento antes de falar de maternidade? Eu não quero chorar. O meu rolê eu acho muito legal, tipo, é muito legal o privilégio de ver um neném crescer. Muito. Eu fico pensando, tipo, não sou mãe, né? Então eu não sei do ponto de vista da maternidade. Mas como alguém que, a não ser que eu esteja viajando, ver seus filhos todos os dias. Ontem eu tava conversando com teu pai falando, meu Deus, como eles estão crescendo. Tá pensando, tipo assim, 2 semanas atrás ele tava andando e caía. Hoje ele já tá, tipo assim, com um passinho tão estável. Tipo, tudo muda muito rápido. E aí eu fico pensando sobre... Eu sou filha de missionário, né? Eu sou uma criança como o Bento e a Catarina. Eu fui uma criança como o Bento e a Catarina, né? Que nasceu e cresceu em missões. E aí, entre o Bento e a Catarina... Aqui na base também tem as filhas do Jonathan e da Johannica, que eu também vi crescer. Mas eu vi mais tarde do que o Bento e a Catarina. E aí, eu acho que tá tão envolvida
com eles, com o James, e principalmente com a Catarina e com o Bento, me faz pensar muito nas pessoas que me amaram a vida toda. Tipo, as pessoas que foram obreiros na base e decidiram ser parte da família e adotar a gente. E aí, gente que me manda mensagem até hoje. Gente que... Hoje eu sou adulta, tô fora de casa tem 12, 13 anos. E até hoje eles me tratam como se eu fosse sobrinha de sangue, sabe? E eu acho que é um privilégio muito grande, assim. É um privilégio de... Com quem que eu tava brincando? Eu tive um a um com a Johannica semana passada. E a gente tava falando da vida. Eu falei, Johannica, se o Bento ou a Catarina precisar de um rim, eu dou. Isso é muito louco. É. E eu não tô falando, bonitinho, ou falando bonito. Eu não, tô falando meu 1 a 1. Tipo, se a Elina ela falou, é ótimo, que se um precisa, a gente pode tirar só um pedaço de um órgão pra Elina. Eu falei, Eu falei, tipo assim, se essas crianças precisar de um órgão, eu dou no mesmo nível que eu dou pra Pedro Otto. Então, eu acho que é um privilégio muito grande ver o Bento crescer. E o Bento é tão amável, gente. Tão... Eu posso falar do Bento por muitas horas. E aí, o meu rolê eu acho que é muito gostoso ser tia de alguém tão novo, porque é muito louco perceber como alguém que não fala consegue te amar tanto. Porque eu sei que a gente sempre brinca, mas eu não tenho dúvida nenhuma que o Bento me ama. Nenhuma. A expressão do Bento muda quando eu entro, daí a minha expressão muda quando eu vejo que a expressão dele muda e fica a gente assim sorrindo um pro outro, por tipo... Eu acho isso muito forte. Isso me faz pensar muito no amor de Deus. Uhum. Porque o Bento não fala nada ainda. Mas do jeito que ele é um gênio, daqui 3 dias, ele vai estar aqui lendo a Bíblia pra gente. Ele já tá falando mama. E aí... Ele aponta pras coisas. E ele faz assim. Ele, tipo, abre e fecha a mão quando ele quer pegar alguma coisa. Ele sabe pedir comida, o que eu acho incrível. Eu acho incrível. Ele aponta pras coisas e olha pra gente, olha pra aquela coisa. Olha pra gente, olha pra aquela coisa. E ele fica assim, e aí, vai pegar ou não? Eu quero. Ele deixa muito claro o que ele quer. Dia desses eu fiquei com as crianças, assim, a Lady e o Dudu. Caraca, o Bento deixou muito clara a comida. E ele deixou claro que ele queria o morango. Ele não queria mais o pão. O pãozinho lá, o breadsticks, ele não queria o breadstick mais. Foi você que foi fazer a mamadeira pra Catarina e aí ele apareceu do nada segurando a mamadeira foi? dele? E assim, até eu conseguir convencer que ele só queria o morango, ele não ia tomar a mamadeira, foi quase uns 2 minutos. Porque ele queria... E ele tentou tirar a mamadeira da Catarina. Ele começou... Se a gente entrega algo que não é o que ele quer, ele joga no chão e faz... Ele fez isso com o pão. Eu falei, bem, tu não pode, mas por dentro eu fiquei assim... Falei, meu irmão, não é assim que funciona não, menino. Que isso? Mas ele é um menino muito incrível. Ele é. Ele é, como você falou, muito amável, muito carinhoso. Mas ele é um menininho. Tipo, a gente consegue ver assim... Eu consigo ver a diferença de como era com a Catarina nessa idade e ele. Eu não tava aqui ainda. Mas é muito incrível ver. Eu acho que... Eu sempre falo para as pessoas que ter um menino e uma menina é uma grande honra para mim. Porque eu achei que eu ia ter, tipo, vários filhos, vários meninos ou várias meninas. Antes de ter a Catarina, eu achei que ia ter um bando de menino. Aí veio a Catarina, eu falei, pronto, agora eu só vou ter menina. E aí, durante a gravidez do Bento, eu comecei a sentir que ia ser um menino. A minha vida inteira, toda vez que eu sonhava que eu tava grávida ou que eu tinha um filho, era uma menina. Sempre era uma menina. E aí, quando eu tava grávida dela, eu continuava sonhando que era menina. Aí descobrimos que era Catarina. O Dudu sempre falou que ia ser menina. Aí quando eu engravidei do Bento, a gravidez foi bem diferente. E sempre é diferente uma gravidez da outra. Mas eu sentia que algo era diferente. Um mês antes de eu engravidar do Bento, eu tive um sonho que eu tava com a minha mãe na frente de um prédio gigantesco, assim. Um prédio, tipo, muito, muito alto. E aí uma mulher saiu desse prédio vindo na nossa direção. E ela tinha um bebezinho, assim, embrulhado. Um bebezinho nos braços dela. E ele tava embrulhado em um papel de presente. Aí
ela tava vindo na nossa direção. Aí quando eu olhei pra ela e vi ela segurando o bebê, eu falei, é um menino. E ela olhou pra mim e falou, sim. Aí eu falei, tá bom, pode me dar, que é meu filho. E ela me entregou e saiu andando. o sonho mais aleatório, né? E aí depois, mas aí eu não tava grávida, né, nesse tempo. Mas aí me fez pensar, é a primeira vez que eu sonho que eu tinha um filho homem, que eu tinha um filho menino. Até então eu sempre sonhei que eu tinha uma menina. E eu pensei, caramba, eu acho que se eu tiver outro filho, se eu engravidar de novo, vai ser um menino. E aí, realmente, foi o Bento. E eu acho que na mesma semana que eu tive esse sonho, eu acho que a Amanda Carvalho, ela chegou assim pra mim e falou, eu tive um sonho que você tava grávida. E também quando eu engravidei da Catarina, na mesma semana, que eu pensei assim, eu acho que eu tô grávida da Catarina. A mãe de uma amiga minha, que ela é pastora, ela teve um sonho comigo que eu estava grávida. E ela falou pra filha dela, ela falou, eu tive um sonho que a Leite estava grávida. Se eu ver ela, eu vou contar pra ela que eu tive esse sonho. E eu não vi ela durante aquele tempo, mas meses depois, ela contou pra mim que ela tinha tido esse sonho na mesma época. Naquela época, eu senti que eu tava grávida da Catarina. Eu tinha essa certeza dentro de mim que eu tava grávida. Eu fiz um teste de gravidez e o teste deu negativo. E aí caiu, tipo, como um peso, assim, no meu estômago. Eu falei, caramba, eu achei que quando eu engravidasse, eu ia ter esse sentimento dentro de mim, tipo, estou grávida. E aí eu fiquei triste porque eu achei que tinha alguma coisa errada comigo, que eu não iria saber dizer, ou sei lá. E aí, umas semanas depois, quando eu fiz o teste de novo, e aí eu fiz desses testes, sabe? Do negócio Blue, alguma coisa? Que te dá a data. Mais ou menos a data que as semanas que eu tava grávida. Quando eu fiz aquele teste, a primeira vez eu realmente tava grávida, eu falei, ai, meu Deus, eu não estou quebrada. Não tem nada de errado com o meu senso de maternidade. Por causa que eu tava assim, ai, o meu senso de maternidade já tinha começado, sabe? Mas enfim. É outra coisa muito doida, porque eu tô falando um monte de coisa, né? Pode falar. Tá. É outra coisa que eu pensei assim, eu queria muito ser mãe, mas eu não fazia a mínima ideia se eu estava preparada pra ser mãe. E eu sinto que durante a gravidez, aos poucos, as coisas foram se encaixando, sabe? Eu acho que tem muita gente que fala, eu ainda não tô pronta pra maternidade. Eu acho que eu vou esperar mais tempo e tal. Eu acho que cada um sabe o seu tempo. Dinâmica familiar e tudo mais. Mas eu sempre tive a certeza dentro de mim que eu queria ser mãe. E eu lembro que quando eu era criança e as minhas amigas falavam, eu quero ser, sei lá, arquiteta, eu quero ser médica, eu quero, sei lá, ter tal carreira. Eu sempre mudei muito o tipo de carreira que eu queria seguir quando eu era criança. Teve uma fase que eu queria ser bióloga, até eu ir pro Rio com os meus pais. E aí eu vi... chega a me arrepiar só de lembrar. Eu vi os ovinhos de um peixe grudado na pedra. E eu vi aquilo e eu morri de nojo. E eu falei, pai, o que é isso? Não sei o que é. Meu pai, é ovo de peixe? Aí eu, credo. Daí meu pai, mas você falou que queria ser bióloga, você tem que estudar esse tipo de coisa. Daí eu falei, quer saber, não quero mais. E eu sempre mudei. Aí teve uma época que eu queria ser advogada, outra época que eu queria ser arquiteta. E eu sempre mudei muito. Mas uma certeza que eu sempre tive muito grande dentro de mim era, independente se eu vou seguir uma carreira, se eu vou fazer uma faculdade, ou o que vai ser, no momento que eu decidi que eu quero engravidar, que eu quero ser mãe, nada mais importa. E eu acho que é o que eu sempre quis. Eu sempre tive isso dentro de mim. E às vezes eu converso com meu marido e eu falo que é muito incrível que ele sempre soube que ele queria trabalhar com música. Ele foi pra faculdade, quase se formou em direito. Muito doida essa história. Mas ele pode contar depois quando ele vier no podcast. Mas ele sempre teve a certeza dentro dele que ele queria estar envolvido com música, tocando, cantando, produzindo. Ele sempre quis muito estar envolvido com música. E teve uma época da minha vida que aquilo era muito frustrante pra mim. Não pelo fato dele querer, mas porque eu olhava pra mim e falava, nossa, mas eu quero fazer tanta coisa. E
E eu acho que decidir que uma coisa só vai ser parte da minha carreira, vai ser o que eu vou fazer na minha vida, é muito limitante, sabe? E eu não conseguia colocar isso na minha cabeça, tipo, como que ele conseguia pensar que aquilo seria pra sempre a carreira dele. O Dudu fala que se durante a semana ele não fazer nada envolvendo música pelo menos uma vez, ele fala que parece que ele vai ficar louco. E aí eu passei por um tempo, assim, com essa frustração. Mas uma coisa que eu sempre quis e que eu falei, eu vou ser feliz pelo resto da minha vida se eu conseguir ser mãe. Tipo, quando eu pensava... Eu não sei se faz sentido, mas eu nunca pensei em algo da mesma forma relacionado à carreira. Por causa que eu acho que eu sempre tive isso muito grande dentro de mim, que eu queria... A maternidade precisava ser uma prioridade pra mim. O que não tem nada de errado se você quer ser mãe e ter carreira. Escuta o meu coração nisso tudo. Isso é uma perspectiva muito pessoal minha. E eu acho que isso sempre foi muito importante pra mim. E hoje, vivendo em missão, sendo mãe e tendo que dedicar tempo pro meu trabalho, dedicar tempo pra maternidade é algo que ainda é muito difícil pra mim. Que eu ainda tô num processo de adaptação. Porque eu me sinto culpada às vezes. Eu me sinto culpada de não passar tempo. Eu não quero chorar. Oh, uau. Eu não achei que eu ia chorar no episódio. Well. Ai. Falou comigo. Eu acho muito engraçado, porque eu sempre escuto mães conversando. E todas as mulheres que eu escuto falando de maternidade, elas falam de culpa. E aí, eu já ouvi mulher que é stay-at-home mom. Dona de casa. É mãe de tempo integral, né? Que fala que ainda assim tem coisa que elas sentem culpa porque elas acham que tinham que estar fazendo mais. E aí eu fico pensando que a gente... Eu acho que tem a ver com a gente viver num mundo caído. Eu acho que quando a gente olha... Eu espero muito não estar falando nenhuma besteira teológica agora. Mas quando acontece todo o episódio da fruta no Éden... Uma das coisas que Deus fala pra Eva é sobre as dores de parto, né? E aí uma vez eu tava ouvindo um pregador falar sobre como... Quando você sente dor, você valoriza aquilo mais. Você ama mais. Você cuida mais. E aí ele tava falando como foi pontual de Deus fazer com que a mãe sentisse tudo o que sente, porque ela que passou pelas dores do parto, né? Eu acho que junto com a queda, porque o pecado entrou no mundo, então a gente tem sentimentos que a gente não ia sentir se o pecado não tivesse entrado, e a culpa é uma deles. Eu acho que a gente, como mulher, tem a tendência de sentir mais, porque eu, por exemplo, de fora, e pra mim isso é totalmente separado, de verdade, assim, eu falo sem medo nenhum de de ser exagerada ou de estar sendo biased, de estar sendo tipo assim, porque a gente é amiga. Não é. Como alguém que tá... Eu não sei se aqui na base tem alguém mais próxima do teu ciclo maternal do que eu hoje. Ou alguém que te vê mais sendo mãe do que, depois do Dudu, do que eu. E eu acho que você é tão completa, até o tempo que você fica fora. Você é tão completa, tipo, você tá sempre mandando mensagem pra saber se as crianças também, se as crianças estão acordadas, se as crianças já comeram. O Dudu tá sempre te avisando também. Eu acho que é muito duplo, assim, né? Não é você sendo demais. E aí eu fico pensando como é muito louco, porque pra mim isso não tem como... Saber o que você sente, pra mim não tem como separar da queda. Porque
pra mim, como alguém que tá de fora, você tá fazendo tão bem. E, de novo, claro que tem um afeto. Claro que eu amo você, claro que eu amo sua família, claro que eu amo as crianças. Então, eu elogiaria muito provavelmente de qualquer forma pelo nível de amizade que a gente tem, mas independente disso, sabe? Eu sei que eu não sei como você poderia ser melhor do que você é hoje. Eu vou começar a chorar de novo. Eu também. Ai, eu não tava esperando tudo isso nesse episódio. Ai, muito obrigada. Eu acho que hoje você e a Raquel são As Raquels. as tias Kels. Na minha vida são... Eu acho que vocês duas são partes muito grandes da minha vida na maternidade. Principalmente porque eu não tenho meus pais aqui perto, né? Nem a minha irmã. Então, vocês são presente de Deus nessa minha trajetória. Mas eu concordo muito com o que você tá falando. E eu também tava vendo uma pregação justamente sobre maternidade, sobre como a nossa tendência é achar que a gente não tá fazendo o suficiente, ou que a gente não tá sendo boa o suficiente. Mas em inglês se chama mom guilt, que é a culpa materna. Culpa materna, culpa de mãe. Mas o pastor tava... Pastor ou pastora? Eu nem lembro, faz um tempo já que eu vi. Falou assim, mom guilt não vem de Deus. Essa culpa que você tá sentindo não vem de Deus. E eu acho que... Eu concordo completamente, não é algo... Eu duvido que Deus vai... O Deus que eu sirvo jamais iria olhar pra mim e falar: uau, você não tá sendo uma boa mãe, ou você não tá fazendo o suficiente. Eu sei que Deus jamais iria vir pra mim e me jogar pra baixo e falar: você não tá sendo o que você... Sabe? Eu acho que se Deus precisar dar uma sacudida em mim, jamais seria dessa forma. E eu sei... de fato, que eu não sou a única mãe que se sente assim. E eu tenho amigas que eu converso, que elas falam: é tão difícil esse momento, essa adaptação. Seja quando vem outro filho, ou quando o filho tá passando por alguma coisa, sabe? Ou desenvolvendo algo, enfim. E eu acho que é muito bom saber que nós não estamos sozinhas. E que as adaptações, as dificuldades, os processos, tudo faz parte. E que a gente não nasce pronta. Sabe aquela história de quando nasce um bebê, nasce uma mãe? Eu acho que, de certa forma, tem muito mais a ver com não tem pra onde você correr. Você é mãe e pai agora. E eu acho muito doido que quando você teve um filho, você recebe alta e eles te mandam pra casa. Com uma criança que você não sabe como funciona, o que você vai ter que fazer. Você faz todos os cursos que você pode, você lê todos os livros, você assiste todos os vídeos do TikTok que você pode imaginar. Você ainda tem 1 milhão de dúvidas. E aí chega horas que você já trocou a fralda, você já deu uma mamadeira, você já deu o peito, você já trocou de roupa, você colocou mais roupa, você tirou roupa. E a criança não tá feliz. E você fala: eu não sei o que eu tô fazendo. E muitas vezes a gente não sabe o que tá fazendo. Mas eu acho incrível como a maternidade nos faz mais fortes. O Dudu fala que a gente teve o Bento por causa que eu fiquei mais macha. O Dudu sabe a mulher que ele casou. Ele falou assim: meu bem, depois da Catarina, você teve que, tipo assim, a tua força, o teu reflexo, o teu, tipo, não. Sabe aquela cara de mãe quando a tua mãe te olha, assim? A Lady tem. Eu já tenho essa cara. E é muito doido que meus filhos têm, tipo, 1 e 2 anos. Então, é muito doido que já tem essa reação. Mas, perdi a minha linha de raciocínio. Mas é muito incrível também ver como as coisas... ao mesmo tempo que o bebê vai crescendo, a nossa segurança vai aumentando.
ao mesmo tempo que o bebê vai descobrindo coisas novas, a gente vai descobrindo coisas novas. E eu acho um privilégio muito grande poder ver e cuidar dos meus filhos e ver eles crescendo. E às vezes eu lembro, assim, que eles são filhos de Deus. Ai, eu vou chorar de novo! Pô, cara, eu não sabia que ia ser desse jeito esse podcast. Eu sabia desde que ela falou maternidade, eu falei. Ai. Eu acho que foi bom que eu não vim preparada, porque, sinceramente, eu tô sendo mais cru e real que eu poderia ser, então. Ai. Às vezes... A gente tá passando por uma fase agora, que a Catarina tem 2 anos e meio, ela vai fazer 3 anos em dezembro. E a gente tá passando por uma fase em que, às vezes, tipo, ela quer comer pedra e eu falo não, ela se joga no chão como se fosse o fim do mundo. Esses dias eu vi um meme falando, né? Você escuta uma criança você escuta uma criança chorando, desesperada, e você não sabe se é porque os pais estão sendo agressivos com ela. Vocês falaram, não, você não pode comer essa grama. É basicamente isso. É desse jeito. E aí, sabe, às vezes eu penso assim, meu Deus, eu tô sem paciência hoje. E aí, uma coisa que me veio à mente, que Deus me trouxe à mente eles são meus. E eu tô te dando o privilégio de cuidar deles, de educar eles, de mostrar o caminho pra eles. E pra mim aquilo foi tão lindo e ao mesmo tempo eu tô assim, caraca, Deus, obrigada pelo tamanho da responsabilidade que você tá colocando em mim. E sabe, eu tenho visto muito mais do caráter de Deus e o amor de Deus desde que eu virei mãe. Oh, meu Deus do céu. Vamos acabar aqui esse episódio. Eu não vou conseguir mais conversar. Enfim. Ai, tem seus momentos altos e baixos, mas eu tenho visto, assim, tanto da bondade de Deus, o amor de Deus por nós, como filhos dele. E pensar, Jesus, o seu único filho, cara, é muito doido. Sabe quando você cresce, assim, ouvindo João 3,16, 1 João 3,16, blá, blá, blá. E aí depois você pensa, como mãe... Acho que tem outra. Acabei de pensar, eu não tô preparada pra assistir The Chosen. A crucificação. Amiga, eu nem sou mãe. Eu já deixei muito claro que eu só assisto Jesus sendo crucificado depois que sai o episódio que ele foi ressuscitado. É bem isso, é um ótimo plano. Eu acho que é meu plano também. Vou adotar essa ideia. Você sabe que você tá falando de que você sempre nunca teve certeza da profissão, mas que você sempre teve certeza da maternidade? Uhum. Eu acho que pra mim... E aí, eu acho que talvez eu teria uma conversa com o Dudu sobre isso. Não me expondo muito, porque esse podcast só tem uma temporada, 2. Mas eu e o Dudu, a gente tem um contexto familiar muito parecido, né? De divórcio e... O meu histórico familiar e o histórico familiar do Dudu são 2 históricos muito pesados, assim. E eu acho que eu sempre tive muita consciência de missões. Uhum. E, gente, a gente pode ter um episódio sobre isso. Eu sei que você é missionário, se você for médico onde você tá, eu concordo. Você sendo cristão, tendo dito sim pra Cristo, você é missionário onde você tá. O ID é pra todos, O ID né? é pra todos. Com isso sendo dito, eu acredito que tem um número de pessoas que foram chamadas pra viver missões de tempo integral. Tipo, sair de casa, sua terra, sua parentela, pegar sua malinha e ir pra uma nação que Deus tá te levando. Em família ou não. Que no meu caso, eu tô aqui sem uma família, né? Eu sempre tive consciência que eu tenho consciência que eu vou morrer missionária. Eu não tenho dúvida disso. Com isso sendo dito, e eu acho que talvez... Eu já tive muitas dúvidas sobre maternidade. Nunca que eu ia ser mãe. Eu sempre tive consciência que eu ia ser mãe. Eu tive uma fase da vida que eu não queria ser mãe biológica.
Tipo, eu tive uns 5, 6 anos que a maternidade biológica era o tipo de coisa que eu não queria, que não fazia sentido pra mim, que eu tinha... Eu não tenho... Talvez dos 18 para hoje, eu sempre tive consciência que eu seria mãe. Boa parte desses anos eu seria mãe adotiva, no caso, porque pra mim é tudo mãe igual no final. Até eu viver um processo muito profundo com Deus sobre maternidade biológica. Então hoje é o tipo de coisa que eu oro e que eu desejo. Mas eu fiquei ouvindo você falando que você sempre teve consciência, tipo, nunca tive muita certeza do que eu faria, mas eu sempre soube que quando a maternidade viesse, era aquilo. Pra mim, sempre foi... A minha maternidade vai agregar no meu chamado. Não que, tipo, com certeza que quando eu tiver filho eu vou parar, 6 meses, bonitinho, todas as coisas, né? Licença, todas as coisas. Mas sempre que eu pensei como uma pessoa adulta sobre maternidade, a maternidade agrega no meu chamado. Não tô falando que não é isso. Eu sei que não é isso que você tá falando. É uma forma legal de pensar sobre isso, assim. Eu espero que a gente tenha esse podcast daqui, tipo, uns 5 anos. E quem sabe lá eu vou ser mãe ou não. Nunca se sabe. Mas a gente pode ver o que vai mudar nisso ou não, assim. Mas eu acho que maternidade sempre foi algo que teve. Nunca foi... Talvez... Tá tudo bem? Sim, só o sinal no negocinho tá meio baixinho. Só tô conferindo que tá gravando. Enfim. Eu acho que eu fiquei pensando nisso, assim. Eu acho que ter boas amigas próximas que têm filhos me fazem mudar também. Eu acho que conviver com... Eu tenho muito medo das frases que eu vou usar, porque eu não quero expor muito a situação. Tipo assim, não... Enfim. Mas acho que conviver com boas mães, com mães presentes, assim, me faz pensar na maternidade de uma forma diferente. Então, ver você mãe, ver Rafisa mãe, Sara que tá grávida agora. Eu acho que ver pessoas muito próximas do meu... Tipo, amigas que eu conheço desde antes de casarem. Ver o processo da maternidade na vida delas, eu acho que muda a minha visão de maternidade. Ser mulher é um... Tipo assim, a gente tem as coisas pesadas, assim, né? Mas esses dias eu vi um post de alguém falando sobre como um amor feminino muda as coisas. Tipo assim, um amor de amiga, assim, muda. E eu acho que é isso. Ver as minhas amigas mães. Ver você, mãe. Ver o seu relacionamento com Deus afetado pela maternidade. Muda o meu relacionamento com Deus. Eu acho isso muito bonito. Eu tenho uma amiga que, quando eu conheci ela falava que ela não tinha vontade nenhuma de ser mãe. E ela não gostava de criança. Ela falou pra mim que o único bebê que ela achava que tinha sido bonitinho... Peraí, só um minuto. Eu acho que a gente só tem mais uns... Tudo bem, a bateria tá fraca do iPad. Ela falou pra mim... Eu acho que isso, tipo, uns 5 anos atrás. Ela falou assim, eu não tenho vontade de ter filho. O único bebê que a única criança que eu gostei de estar ao redor e tal foi quando meu irmão nasceu. Mas qualquer outra criança eu nunca gostei. Eu não tenho vontade de ter filho, eu não tenho vontade de ser mãe. Quando eu tive a Catarina, uns meses depois ela veio me visitar. Não, umas semanas depois ela veio me visitar. E aí eu vi ela segurando a Catarina e aí no meu coração eu tava assim, nossa, eu ia amar um dia ver ela como mãe. Mas eu não falei nada pra ela, né? Quando ela me falou isso, e eu tava longe de ter filho, né? A primeira vez que a gente teve essa conversa, ela falou que ela não gostava de criança. Eu olhei assim pra ela e falei, você vai gostar dos meus filhos. E aí ela só deu risada, né? Aí, quando eu vi ela de novo, pela segunda ou terceira vez, ela chegou assim pra mim e falou, você mudou a minha perspectiva sobre maternidade. E ver você ser mãe me deu vontade de ser mãe também. Eu comecei a chorar.
Porque eu fico tão... Eu fico tão honrada, sabe? De... Quando eu escuto alguém falar isso. Porque realmente é algo que é tão grande hoje no meu coração, sabe? Eu imagino a cabeça da Praise vendo a gente chorar a cada 10 minutos nesse episódio. Ela tá tipo assim... atrás da câmera. Enfim. Eu acho que... Ser mãe e estar em missões, eu acho que tem suas dificuldades em questão de dinâmica, logística e tudo mais. E depende muito do tipo de missão, depende muito do tipo de ministério que você é envolvida. Eu acho muito lindo quando as pessoas possam... Seu ministério não tem que parar porque você é mãe. Você não tem que deixar de se envolver com a igreja, com o ministério porque você é mãe. E eu queria dizer que incrível se é assim que a vida é com você, mas eu acho ótimo quando o pessoal fala isso, mas aí você vê a pessoa é líder de louvor. E aí ela pode cantar segurando o filho dela. Ou, sei lá, dependendo do tipo de ministério que ela faz... Um domingo o pai tá com a criança, no outro domingo ela. Eu acho que isso é incrível quando o pessoal posta, mas eu acho tão perigoso porque você não sabe a dinâmica das outras pessoas. Você não sabe o que as outras mães estão passando. Você não sabe qual é o tipo de ministério que aquela mãe tá envolvida. Então eu acho muito perigoso. Eu acho que tem que ter uma cautela quando você fala: o teu ministério não devia parar só porque você é mãe. Eu parei 1 ano as 2 vezes e a decisão foi minha. Tem mãe que para 3, 4, 6 meses. E a decisão é delas. Eu acho que cada um sabe o seu caminho, sua caminhada com Deus. Eu acho que cada um sabe o tipo de ministério que tem. Mas não tem nada de errado se você entender de Deus que é o seu tempo de parar. Eu decidi parar por 1 ano, porque aqui na Inglaterra você pode ter até 9 meses ou até 1 ano. Ou você pode ter 6, 7 meses, quanto tempo você quiser, até 1 ano. E quando eu tava pra decidir, eu falei: meus filhos nunca mais vão ter 3 meses, 6 meses, 1 ano. Eu quero aproveitar o máximo que eu puder. E ministério é incrível, mas o meu primeiro ministério é minha família. Trabalhar é incrível, mas o mais importante pra mim é ver os meus filhos crescendo e passar o máximo de tempo com eles. Eu tive essa escolha. Não teve impacto financeiro pra gente. Se você precisa voltar a trabalhar, Deus te abençoe, que Deus te dê força, que Deus te capacite pra isso, que você tenha... Seus filhos tenham todo o suporte possível. Mas eu fico... Quando as pessoas falam assim pra mim: ai, mas é possível. Sim, é possível. Mas cada um tem suas dificuldades, sabe? Então eu queria encorajar você que sente que... Quando você vê esses posts no Instagram, as pessoas glamourizando maternidade, ministério, maternidade e trabalho, se a tua vida não parece o mesmo, é porque a sua vida não é o mesmo. E tá tudo bem. Você vai sobreviver. E tamo junto. Desculpa, foi um pouco mais agressivo esse final. Mas eu acho que eu sinto que eu precisava abrir o meu coração sobre isso. Eu também vi uma mãe falando: quando os meus filhos crescerem, eu espero que eles entendam que eu nunca fiz sacrifícios, mas que eu fiz escolhas. E ter ficado 1 ano sem trabalhar foi minha escolha e não foi um sacrifício. E os meus filhos jamais serão um sacrifício pra mim. É difícil, mas eles jamais vão ser um sacrifício. Ai, eu não chorei mais, ó. Eu amo você. Eu também te amo. E com isso, a gente termina o episódio dessa semana. Obrigada por ouvir a gente. A gente se vê semana que vem. Até mais. Até mais.